Olá, perdidos, tudo bom? Eu quero gravar esse vídeo curto para falar para vocês. Olha só, a cabeça estava andando com fundo, agora que eu reparei. É, Sobre como as coisas acontecem na nossa vida quando você permite que elas aconteçam. É a gente que dá permissão para boas coisas e más coisas acontecerem na nossa vida. E, e é engraçado quando você permite e você assiste a coisa vindo, né? Quando foi em abril do ano passado, eu ainda morava em Dublin, na Irlanda, e por N fatores, né, que já não estava me faziam tão bem de estar lá e tal, eu resolvi que era hora de me mudar. Eu queria um pouco de sol, eu queria morar num lugar de sol, começar uma nova história, conhecer novas pessoas e tudo mais. E de Dublin eu optei em voar para os Estados Unidos. Como eu não tinha muitos contatos na época, eu conhecia mais algumas pessoas em Orlando. Eu fiz alguns contatos e foi para lá que eu acabei indo. E quando eu cheguei em Orlando, a minha energia não bateu no lugar, sabe? Eu aluguei um quarto num apartamento de um casal, mas não estava legal. E assim, eu estava sentindo pesado, sabe? Não sei se era abstinência, não sei, hangover, não sei o que estava acontecendo comigo, eu tinha acabado de voltar de um lugar muito como Dublin, que é bem agitado, cheio de gente na rua, tal. Eu gosto de gente, eu sempre preferi Europa aos Estados Unidos por causa disso, sabe? De estar na rua, de ter gente por todo quanto é lado, de andar de ônibus, de trem, de metrô, sabe? Eu acho muito mais humano do que nos Estados Unidos, né? Tirando Nova York, que eu conheço, e downtown das cidades, assim, quando você vai Miami downtown, ou você vai para Los Angeles, só que você vê gente caminhando na rua. Tirando isso, é a galera no carro, indo para os lugares, é muito impessoal. E eu sentia muito falta daquilo, e eu estava morando num bairro de Orlando, e eu precisava de ver gente, eu não via ninguém, eu ia para a piscina do condomínio vazia, sabe? Parece que eu estava vendo um mundo só meu, e aquilo não batia energia. E acontece que no dia que eu cheguei, eu conheci um cara que estava na vaga que eu tinha alugado, então eu fiquei dormindo no sofá na primeira noite. E esse cara, um brasileiro, ele estava voando, ele iria voar na manhã do dia seguinte para San Diego, para Califórnia. E a gente passou o dia junto. Ele ia fazer umas coisas na cidade e tal, e ele perguntou se eu queria seguir ele. Eu falei, vem comigo e tal, assim, claro, né, eu vou contigo e tal. E a gente conversou o dia todo e surgiu essa vontade de ir para San Diego, para ir para Califórnia, que já era uma vontade antiga. Quando eu morei nos Estados Unidos em 98, mas eu morei em Fort Lauderdale, e na época eu queria me mudar para Los Angeles, para Califórnia, não deu certo, mas eu já tinha ido depois, anos depois eu fui para Los Angeles, conheci um pouco daquela região e eu queria voltar a viver lá, né, mudar de costa. Só que daí o Daniel, que é esse cara, ele voou para lá. A gente manteve contato, passou tipo 2 dias depois eu mandei mensagem para ele. Eu falei assim, Daniel, me fala só qual foi a sua primeira impressão quando você chegou aí. E ele falou, ele mandou, na verdade ele não falou, ele mandou uma foto de um pôr do sol em Dog Beach. E ele falou, foi essa. Nossa, eu me apaixonei instantaneamente pelo lugar. E eu sabia que ele tinha acabado de chegar, então ele não tinha condições de me ajudar, de me receber e tudo mais. Ele estava também começando lá a história dele. Eu falei, eu vou para lá. Acabou, chega. Então eu abri o Facebook, entrei nos grupos de brasileiros em San Diego, e eu escolhi San Diego porque é onde ele estava também, e eu já tinha lido muito sobre San Diego antes, que eu sabia que era um lugar muito bacana para se viver e tudo mais, e eu mandei um pedido de socorro. Estou em Orlando, quero me mudar para San Diego, não conheço ninguém, se alguém puder me dar uma força, um suporte, será muito bem-vindo, e eu prometo um dia poder recompensar isso pela lei do viajante, que seja passando para frente ou sei lá. E só que assim, eu fui atendido, entendeu? Praticamente na mesma hora, uma garota muito especial mandou mensagem e falou: eu acabei de alugar um apartamento com uma amiga e tem um quarto sobrando durante um mês, que a gente vai receber mais 2 amigas que vão ficar no outro quarto. Se você quiser vir para cá, você pode ficar nesse quarto. O valor é tanto. E eu falei, sim, né? Eu fiquei tão assim, preciso ir e tal.
que eu falei, espera um pouco, eu entrei no site da companhia aérea, comprei uma passagem para amanhã do dia seguinte e mandei para ela e falei assim, ó, tô indo, chega amanhã. Ela falou, te pego no aeroporto. E assim começou a minha história. Aí os donos da casa, um casal brasileiro, chegaram à noite, eu peguei, sentei com eles e falei assim, ó, é o seguinte, eu tô indo embora amanhã cedo e tal. Eles disseram, cara, você é louco, você acabou de chegar, fazia 5 dias que eu tava lá. E eu simplesmente fui. E eu cheguei em San Diego e a Thaís chegou e me recebeu. Super bem. Depois eu conheci a Luísa, que a gente virou roommate, nós três. E assim, o que era para ficar um mês, acabou ficando 4, porque daí elas pediram para eu ficar mais. Elas abriram um espaço da casa para mim, uma menina depois que desistiu, elas desistiram da menina. Veio uma outra pessoa para dividir o quarto comigo depois. E assim que aconteceu. Só que ainda era meu primeiro mês ainda nos Estados Unidos, né, onde eu fiquei quase 5 meses eu fiquei lá, dentro do meu período de permanência, né, que fique claro que eu nunca fiquei ilegal em lugar nenhum, graças a Deus, nem pretendo. E aí, mas o meu primeiro mês eu estava muito na bad, eu estava muito mal ainda, por causa da minha história toda, sabe, que tinha acontecido. E aí a Luísa um dia chegou pra mim e falou, eu quero te emprestar um livro. Eu não estou lembrando agora que livro que era, mas era um livro sobre algum assunto interessante, alguma coisa que ela queria me mostrar, assim, tem um livro assim, assim, assado, tal. E eu entrei no quarto dela, ela foi no closet dela, começou a procurar o livro, ela pegou um livro, o primeiro livro que estava nas coisas dela, e entregou na minha mão, falou, segura esse. E eu segurei. E nessa, ela continuou procurando o livro que ela queria me emprestar, e ela falou assim, ideia, não achei. Eu acho que eu deixei lá em Porto Alegre, que é legal. Eu falei, que pena, né? Quem sabe quando você for pro Brasil, você voltar, você traz o livro pra mim. Dela, tá bom, mas ele é esse. E o livro tá na minha mão. E o livro chama Limite Zero, do Joe Vitale. E aí era tudo sobre o Ho'oponopono, que é uma técnica que eu já conhecia, que eu já tinha ouvido falar, com a Alana Trozinski até, Recalculando a Rota, né? E eu resolvi ler o livro, que eu já era curioso do Ho'oponopono, e o Ho'oponopono ele praticamente me curou daqueles pensamentos, dores e tudo mais. E assim eu continuei seguindo a minha estrada muito, muito, muito mais leve. A técnica do Ho'oponopono eu continuo utilizando até hoje, no meu caminho para o trabalho, quando eu venho para casa, antes de dormir, quando eu acordo. E aí eu acho que eu já falei dele em algum vídeo, dessa técnica. Mas eu queria só deixar claro assim, como as coisas vêm para você quando você permite ou quando você precisa delas, tá? Então, quem quiser saber um pouco mais da técnica, comenta no vídeo que eu falo um pouco mais, passo o link, passo dica do livro e tudo mais, e a gente vai conversando, tá bom? Até logo, até o próximo vídeo, Perdido aos 40. Obrigado, gente!